tem chance, né? Não tem igual. Eu tô aguardando o Cláudio, tá? O Cláudio é o nosso ícone, né? Ele já andou me mandando um monte de coisa aqui, a gente estava conversando há pouco. Mas vamos aguardar. A Audrey chegou agora, seja bem-vindo. O Eduardo, seja bem-vindo, tudo bem? Valesca. Obrigado, boa tarde a todos. Gustavo, terminei de ler agora, eu me mergulhei, li numa sentada. Eu tenho esse livro há tantos anos e você me trouxe ele de volta, aquele do Da Vinci. Ah, que legal. Cara, eu sempre tive esse livro, há anos eu tenho ele aqui, eu sempre olhava, dava folheada, sabe? Eu nunca entrei nele a fundo. Cara... Entendeu agora? Coisa... Fenomenal, né? O bagulho é louco, né? Eu consegui comprar ele agora só usado, não tem mais. Não tem. Aí eu me lembrei, eu voltei a folhear algumas páginas desse outro que você sugeriu, que é genial também. Esse é bem bom, né? É bem legal. Faz a ponte entre o Brunellesco e o Michelangelo lá com a cúpula, né, de São Pedro lá, né? Exatamente. E o Michelangelo se venerava o Brunellesco, né? Ele tinha enorme admiração. Né? Essa semana aí Obrigado aí pelas dias por ter vivido aí. Que legal, que bom. Fico feliz que você tenha revisitado os livros. São duas obras que valem a pena mesmo. A Faiga também é muito boa. Eu já li os 2 livros dela. Ela é excelente. Fala sobre o processo de criação. E o Universos da Arte, né? Essa semana eu comprei aquele da Betty Edwards, né? A do lado direito do cérebro. Só que assim, eu pesquisei na estante virtual e o mais barato era 200 pila, assim, usadão, né? É mesmo? O mais barato. Nossa! Aí e a edição é aquela bem velha, né? Aí fiquei procurando, falei, não pode. Aí na Amazon tem uma edição atual, nova. Só que ela só que é em inglês, né? Mas é uma edição atual e que vem o livro em si, o completo, e mais um livro, tipo um caderno de exercícios. E saiu 170 pila. Aí eu falei, vou comprar. Tipo, eu comprei um usado há algum tempo atrás, mas não foi esse preço, não. Agora é isso aí, tá? 200 é o mínimo, assim, que eu encontrei na estante virtual. Você veja que engraçado, né? Um livro foi tão popular, mas sai de edição, começa a subir o preço. Eu comprei usado, eu tenho ele aqui. Essa já é uma edição bem mais recente. Eu comprei usado, já tem um tempo atrás. Esse aí tem, mas é tudo nesse valor. Aí eu segui pesquisando e aí encontrei essa edição, bem bonita, assim, a capa até bem diferente dessa traduzida, né? E parece que a nossa edição aí traduzida, ela teve alguns cortes, né? Em algumas partes, alguma coisa assim também. Então, não sei se vocês sabem alguma coisa sobre isso, tal. Mas aí eu peguei... Ela lançou um livro depois, né? Ela tem um monte de livro, né? Mas nessa ela linha. Tem um monte de coisa. Eu tenho em português, mas não sabia disso, não. Aí esse que eu comprei achei legal, porque vem esse segundo caderno, o livro, enfim, que é só de exercícios. Achei bem interessante, né? E aí eu peguei, novo e ainda saindo bem menos do que comprar o usado. E já era um livro, tipo, esse livro aí eu usei muito na faculdade. E aí, só que era aquela coisa, era diferente o pensamento, né, na faculdade. Então, eu não aproveitei tanto como poderia ter aproveitado, né? E sempre fiquei, é um livro muito bom, pratiquei bastante coisa. Eu tinha um professor bem legal, assim, dedicado de aula de criatividade, coisa que a gente usava bastante, fazia muito exercício. E sempre fiquei com aquilo na cabeça, assim. Aí, quando a gente conversou aquele dia, eu falei, vou ver se eu consigo esse, que é um que falta aí na biblioteca, né? E peguei. Legal, é bom te ler esse livro. Não sei interessante, né? Não tem um ano aqui dessa edição. Gente, seguinte, vou começar avaliando os trabalhos que me mandaram, tá? A Maria Alice me mandou, vou começar por ela, porque acho que foi ela
a primeira me mandar. Estou compartilhando aqui a tela daí com vocês. Aí. Chegou aí o desenho? Ó, que lindo, hein? Tá bom. Então, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Olá, Gustavo. Além de estudos sobre o ombro, que fiz antes de terça-feira. Ah, tá, o que fiz antes de terça-feira. Ontem e hoje fiz esses dois trabalhos em A3. Esse ponto está errado. O primeiro em papel craft e o segundo com a técnica de subtração. Ótimo. O último foi bem difícil regular os tons com os detalhes. Realmente. É mais difícil, né, a subtração, porque a gente não está acostumado, né? A gente está muito acostumado com a técnica de adição, de ir adicionando. Isso é um tipo de pensamento. É um pensamento muito específico, onde você vai adicionar sombras e, portanto, você está partindo da luz. Isso é uma coisa. A técnica da subtração é o contrário, dá um curto-circuito mesmo, né? Você parte do meio tom, então você vai adicionar sombras e adicionar a luz. Isso no começo é difícil, até que você pega assim, Marialice, daí fica sopa no mel, mas tem que dar uma acostumada, né, primeiro. E esse aqui, além dos estudos do ombro, você fez esse de casa, né? Não é da modelo, né? Não, é de casa, porque você já comentou, os do ombro eu não pus, porque são muitos. Eu fiz ombro de um lado, ombro de outro. Eu fui pegando as modelos, fui fazendo só o ombro delas. Tá. Mas eu não tirei fotos, achei que era muita coisa para... E é exercício, né? Esse daí, o ombro eu fazia assim, 10 minutos, 15 minutos, sabe? Mais para soltar a mão. Esse não, eu levei 1 hora esse, e o outro eu levei ontem, mais ou menos 1 hora, e hoje ainda fiquei me matando com os tons, porque a perna estava muito escura. Tanto é que eu apaguei umas, que eu dei uma corrigida depois que eu tirei a foto, a perna ainda estava muito escura, porque o tom da perna na foto é do braço. Dessa aqui tu está falando ou da anterior? É dessa daqui, né? Dessa daqui que é mais difícil. Eu não devia ter feito o rosto dela, porque o rosto também me enchi, não sei fazer muito bem. Devia ter deixado ela sem rosto. Mas... Pois é, aqui você fez muito certo em testar a subtração. Só que tem um negócio assim, esse papel é A3, né? É A3. Daí no A3 você já limitou uma moldura aqui que diminuiu um pouquinho o tamanho dele. Aí dentro, o corpo mesmo dela fica menor ainda, quer dizer, é um corpo que talvez coubesse num A4, né? Bem... Ou seja, ele está muito pequeno para um corpo. O A3, gente, é um bom papel para desenhar, é um papel assim, é o mínimo para o desenho, né? E é o mais comum porque é mais prático, mas para a figura inteira, ele é assim no limite, né? Eu gosto de desenhar papéis bem maiores. Bom, então, o que acontece quando você diminui o corpo é que a síntese que você é obrigada a fazer, Maria Alice, é muito grande. Síntese mesmo, síntese é tamanho, né? Quanto, assim é uma síntese, assim é outra síntese, assim é outra síntese. E aí você tem ali detalhes muito difíceis, né? Os 2 pés, as 2 mãos e o rosto está aparecendo nessa foto. Isso tudo vai dificultar. Na técnica no método de subtração, eu aconselharia fazer o seguinte: o jornal ele não é muito bom para isso, porque o jornal ele é meio liso, né? Aí tu percebeu que ele não pega muito bem o carvão do fundo. Esse não é jornal, né? não. Esse aqui não é? Não, era um papel que eu tinha aqui, não sei te dizer qual que era, porque era herança da minha enteada, que é arquiteta. Quando ela foi morar na Europa, ela deixou um monte de papéis aqui. Entendi. Realmente a textura aqui está bem mais grossa que a do jornal, não é mesmo? Não é. É um papel, não deve... E também está velho. Isso daí não era branco, mas não está mais branco. Ah, era branco? Era branco. Não, está creme. Então, você vê que é um branco queimado, porque ele é bem antigo. Tá. E então, aí, assim, quando eu tenho uma dificuldade nesse nível, eu costumo fazer em separados estudos. Faz um estudo de mão, um estudo de pé,
eu estudo de rosto, Sim. né? Aí quando eu acerto no estudo, aí eu volto pro original ali, pro desenho, e daí só aplico. Né? Funciona exatamente como não sei, um problema matemático, né? Que a gente resolve o problema no cantinho, no rascunho, e depois só transcreve o resultado para a prova, sabe? É a mesma coisa, porque daí o difícil é solucionar. Quando você soluciona, no caso do desenho, quando você chega à síntese gráfica, aí é só copiar de si mesmo. Já fez uma vez, você só repete, né? Mas é legal. Aí aqui, ó, tem os problemas que é, traços no cabelo. Acho que eu já mencionei em algum momento isso. Não é porque o cabelo é composto de fios que linhas vão dar conta de representá-lo, né? Parece paradoxal, mas aí você faz linha e não funciona com cabelo. Pode testar com qualquer pelos, por exemplo, faz um retrato e daí faça a sobrancelha com linhas. Na hora a gente já vê que não dá certo, que parece que alguma coisa ele não funciona. Porque assim, não importa que sejam fios, não faz a menor diferença, não importa nada. Essa lição a gente extrai dos mestres históricos aí, que normalmente não faziam cílios nos seus retratos. É bem curioso isso. Mas sempre desenhavam a sombra dos cílios sobre o olho. Sabe como? A Mona Lisa, por exemplo, não tem cílios. No caso, a Mona Lisa não tem nem sobrancelha, né? Tem uma teoria de que era uma moda na época que as mulheres raspavam, enfim. Mas cílios, os artistas não faziam, por quê? Porque cílio é um pelo tão irrisório, que não é volumetricamente, que ele não tem relevância volumétrica, justamente. Né? Então, não serve para o desenho. Simplesmente não serve para volume, eles abstraem. Porém, a sombra que o cílio joga sobre a esclerótida gera volume, porque é sombra. Então, eles desenham a sombra mesmo sem desenhar o cílio. Vocês sabem que Caio, não sei se aqui vai... agora está pequenininho a tela, né? Mas depois eu aumento aqui a tela, dá para ver a sombra dos meus cílios, ó, aqui embaixo. Vocês vão perceber em vocês aí também. Quer dizer, essas sombras aqui eu desenharia, porque elas representam o volume. Mas o cílio em si não necessariamente. Você pode abstrair. Né? Essa é a lição que a gente tem para quando vai desenhar cabelos. Independentemente se é cabelo, se é qualquer tipo de fio, a gente sempre vai ver a figura enquanto volume. Sempre. Qualquer coisa que a gente vir e vá desenhar, se propõe a desenhar, funcionará como volume. E o volume é isso aqui, ó. Até deixei aqui pertinho. Já mostrei para vocês essa... Volume é isso. Isso aqui é volume. Tá aqui toda a teoria de sombra e luz, a gente falou na segunda aula, né? Sombra projetada, sombra própria, luz refletida e luz própria. Só isso. Então, o cabelo é isso também. Podem ver aí, ó, na minha... Sei que tá pequenininho aqui a imagem, né? Porque tá... Mas, ó, tem luz aqui, porque tem uma luminária à minha esquerda. Pode ver, ó, todo o meu lado esquerdo do rosto está iluminado, incluindo o cabelo, né? Tá claro lá. E o lado esquerdo tem sombra, ó. A gente, de fato, vê como volume. E no desenho é imprescindível que isso seja assim, efetivado, né? A gente vê como volume, então representa volume. Eu não sei qual é a foto de referência, Mariela, eu não lembro dessa imagem aí, mas dê uma olhada na foto e veja de novo o cabelo, se você consegue distinguir um lado de sombra, um lado de luz. Você vai ver que normalmente aparece, né? Alguém está me mandando... Só responder o Gleison aqui. Ah, tá. O Gleison tá pedindo desculpa que não vai poder vir porque tá com enxaqueca. Coitado. Então, ok. E essa daqui, mesmo problema, Marielle, se o cabelo aqui também tem as linhas, né? Essas linhas, ao invés de dar a sensação de volume, porque o cabelo, além de volume ele é fofinho assim, né? Ele tem essa sensação de que elas vão quebrar a sensação de volumétrica, dessa maciez do cabelo. Pois é, eu pensei que eu estava liberada pelas linhas no cabelo. Não, nunca. Linha. Aqui você usa o certo, ó. Sombra de oclusão, porque há encontros entre planos. E aqui abaixo do seio também, né? A modelo que estava... O seio estava se opondo aqui. Aí sim, mas só que aqui talvez também tivesse, ó, poderia ter uma... Não sei como é que estava na foto, tinha, mas... Sim, eu acho que tinha, sim. Uma linhazinha, né?
Mas, Gustavo, sobre cabelo ainda, mas essas linhas que saem, a gente põe umas linhazinhas, outras assim, né? Sabe o que eu faço? Quando aparece essas linhas, isso aqui, né, que você disse que... Não, ou até aqui, né? A gente, de perto dá para ver. Em cima do olho, coisa assim, né? Isso. Sabe o que eu faço? Já tem alguma massa de carvão no desenho. Eu pego um esfuminho bem fininho, porque esfuminho tem uns bem fininhos e um grosso, né? Você pega um bem fininho e puxo assim, sabe? Só puxo da massa. Então ele não fica uma linha fechada, uma linha dura, que tira o volume, e fica só uma sugestão de linha. Porque o que a gente vê é isso, né? Quando vocês forem conversar com alguém aí, a primeira pessoa que se depararem aí dentro de casa, olhe bem se a gente repara os fios do cabelo. A gente não repara. A gente mapeia, né? Faz um mapeamento geral do cabelo, da cor, do penteado. Se a pessoa tá com a cor com um penteado muito louco, a gente repara. Mas não olha fio. A gente não olha fio. Tem um fiozinho de cabelo. Não, isso não acontece. Então o desenho é assim. Como desenho, e a gente vai inclusive falar bastante disso hoje, né? Ela é uma tentativa de emulação das coordenadas experienciais, ou seja, a experiência que eu tenho diante do modelo é aquela que eu quero transformar em código linguístico, então eu preciso representar exatamente como eu vejo. Se eu vejo mecha, eu desenho mecha. Se eu vejo sombra e luz, eu desenho sombra e luz. Né? Legal. Aqui está faltando também um meio tom, ou meios tons, né, entre o preto da oclusão e do cabelo e o branco, que não é branco aqui, né, porque é um craft escuro. Você poderia ter usado pastel, que daí já conseguia um tom a mais, né? E tem que trabalhar um pouco melhor ainda isso daqui é a questão de passar o sulfurizê sobre o carvão, Marilice. Para tirar, ó, onde tem textura, tá vendo aqui? Ó, aqui não tem textura. Então aqui você passou bem e tal. Aqui já tem textura, ó. Em alguns locais não tem textura, outros locais tem textura. E essa alternância dá um problema de tratamento estilístico no teu desenho. Você dá uma informação confusa, é como se tivessem dois estilos distintos brigando ali dentro do desenho. Um que tem textura, outro que não tem textura. Então, das duas, uma. Ou o desenho tem textura por igual, não tem problema. Os papéis profissionais todos têm textura, é para usar a textura. Ou você quebra a textura e fica integralmente sem textura. Ou seja, se passou sulfurizê num momento, tem que passar em todo o desenho, igualmente. Entende? Legal. Tá. Entendi. Mas é massa, que bom, parabéns por ter feito o exercício. São esses, né? Os anteriores já são a gente avaliou no último encontro. Já vimos. Legal. O Cláudio já chegou aí. Seja bem-vindo, Cláudio. Eu não estou te vendo aqui, mas eu sei que você está na sala, né? Está lá. Vou analisar então do Cláudio, que mandou também, e mandou para a gente um presente aqui, são conceitos aqui da mecânica newtoniana, né? Discernindo o que é peso, massa, porque a gente falou semana passada, né? Eu falei tudo errado. O que é massa? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, né? Pode falar. De física. Não falei que está errado, não. Olha só. É que, às vezes, a gente vai para um conceito mais complicado e não é necessário. Por exemplo, quando a gente fala peso específico, massa específica, são coisas bem mais complicadas, são específicas, né? Uma coisa dividida por volume e tal. Mas quando a gente fala densidade, é tão preciso quanto, e todo mundo entende. Então, quando você fala uma coisa é mais densa do que a outra, é simplesmente uma comparação com o peso específico ou com a massa específica da água. Então, a gente, às vezes, tende a usar o termo peso específico, mas é uma coisa bem mais complicada. É peso por unidade de volume. Peso é uma força, né? E o pessoal ainda mistura peso com massa, porque aquilo não é peso, aquilo é massa, quilograma-força que é peso. Aí é uma confusão danada, que você diz assim, o meu peso é de 10 quilos. Não, você não pesa 10 quilos, você massa 10 quilos, você pesa 10 quilograma-força na Terra. Se você for na Lua, vai pesar 1/7 disso, mas a massa vai ser igual, vai ser 10 quilos. Você tem razão, sim, a gente fala peso pensando em massa, né? A sugestão é usar essa comparação, que é uma coisa relativa, sem dimensão, que é a densidade. Olha, a densidade desse papel aqui é 2 vezes a da água, então a densidade é 2. A gente fala assim,
1,5, é 50% mais denso do que a água. Por que disso? Por causa das construções navais. Eu sabia que o que era mais denso do que a água afundava. Então, Entendi. é importante saber densidade em relação à água, né? Não é nem massa, é densidade o mais adequado, assim, nesse... É dimensional, é super simples e é tão preciso quanto, só que é em função da água, em relação à água. Mas vale. Se tiver uma densidade de 0,8, significa que tem 80% da densidade da água, ou da massa específica, ou do peso específico da água, tanto faz. Entendi. Mas o que a gente quer é uma comparação, então a gente poderia usar a densidade. Mas é sugestão, Gustavo, não é que seja errado. Não, muito obrigado. Tem que usar o termo correto, Puxa, o Newton se esforçou tanto para sistematizar essa doutrina tão altamente complexa e a gente aqui, né? Mas eu sou da física quântica, você sabe, né? Tudo isso aqui está questionado em termos de lógica como descrição correta do funcionamento do universo, né? Nossa. Muito interessante, aconselho altamente, viu? Depois, se quiserem alguns materiais de estudo, eu tenho um monte aqui. Mas vamos passar para os desenhos, que começa... Esse aqui a gente já avaliou? Parece que já, né? Acho que não. Não. Ah, sabe o que é? Eu tenho outro aluno fazendo esse mesmo modelo aí. Que engraçado. É aquele senhor lá daquele livro que você passou, né? É, exato, aquele PDF. Eu tinha baixado toda a coleção, são muitos livros daquele, né, Gustavo? Eu tenho no meu... Essa coleção de referências são muitos livros. As revistas, né? São 50 e poucas revistas daquele autor, né? Acho que eu tenho quase tudo dentro do meu laptop. Tenho. Tinha baixado há um tempo atrás pelo... Tem muitos e muitos. Você comprou ou achou aí? Não, eu baixei na internet, fui baixando. Mas assim... É bem legal, né? É incrível. Pena que está em PDF, quer dizer, ele não pode imprimir, né? Assim. O problema é... Falando rapidamente nos livros aí, quando eu estava fazendo a busca lá, que eu falei do livro que eu comprei, eu encontrei aquele livro do Barg, o livro mesmo, 470 pila. É, o original, né? O original. Achei, porra, meu Deus. O original em inglês ou é o original mesmo, aquele grandão? É grandão. Eu não sei se era em francês ou em inglês, porque eu só olhei assim, né? Mas eu vi que era grande, porque tinha um referencial assim, e era 470 pila, né? Eu achei que era mais caro até. Pois é, por ser, né? Com certeza é um livro bem raro de se conseguir, né? Não, tem uns assim, tem uns raríssimos, R$1.000, R$2.000. Esse é o preço que eu conheço. Você achou uma barbada aí, Guto? Compre. Peraí, eu vou até olhar aqui. Eu vou olhar aqui, cara, porque... E eu achei aquele aquele outro que tinha passado pra gente, que é de uma mulher também. Agora esqueci o nome, mas também tinha o dela. Juliette Aristides. Isso, também tinha. Esse não tá muito caro, né? Porque é um livro mais recente, tá em edição ainda, né? Ele tá... mais acessível, né? Eu queria achar em francês, a gente não encontra para vender pela Amazon. Só na França, só na FENAC da França ou na própria Amazon francesa. Aí fica muito caro. Eu encontrei em PDF. Tu prefere o francês do que inglês? Tu lê melhor? Eu prefiro. O inglês, para mim, sempre foi um pé no sapato. Não consigo. Não sou familiar. Vocês da Juliette, eu baixei em PDF, aí eu posso passar para vocês, passo para o Gustavo, mas aquele do Atelier. O Classical Drawing Atelier, Esse a gente tem lá no site. Tem no site? Eu esqueci de subir o livro que a Valesca me passou sobre anatomia, não lembro se eu acho que não subi ainda, né? Mas vou subir. Ela me passou um excelente puxa vida, é um esloveno, né? Andras Schwaber, não sei o sobrenome dele, mas é excelente. O conteúdo de osteologia é muito bom, de anatomia óssea, né? Ele tem um livro sobre anatomia comparada que é bem legal também. Bom, eu puxei esse desenho aqui do Cláudio, que ele mandou aqui, Cláudio, umas 3 semanas atrás, 2. Isso é antigo. Antigo, né? Para comparar, como esse desenho aqui, ó, que já tem uma certa qualidade, aí, né? Não é certamente o desenho iniciante, para comparar com o que ele mandou hoje. Olhem bem, aqui a gente já avaliou, né?
provavelmente eu falei das linhas, né? Como as linhas estão aqui indo contra o volume que a sombra e a luz está... Então, ela está brigando. Eu não sei se vocês percebem que hora ele está conseguindo um sombreamento, ó, criando um plano aqui, outro distinto aqui, e depois vem a linha e corta o plano. Né? Ele não tem tanto tom, ó, o tom mais alto chega aqui, mas aqui já ele fica tímido, ó, poderia ter também, não tem um pouquinho no cabelo. Aqui poderia ter um tom mais alto também, ó, como está aqui chapado, ó, porque tem poucos planos. Enfim, 2 semanas depois, vamos ver como é que está o desenho lá do... Olha como ele já tem muito mais densidade. Agora eu falei certo, né, Cláudio? Muito mais massa. Porque saiu as linhas. Né? Não, as linhas migraram para dentro do corpo, que é correto, porque afinal não tem linha, né? E aqui você já está pensando muito mais objetivamente na volumetria, ou seja, na construção dessa densidade mesmo, né? Que se dá através de valor tonal. Olha quantos mais tons temos aqui, né? Ó, 1, 2, um aqui na oclusão, 2 aqui, um terceiro tom aqui, ó, que é essa listrinha, né? Um quarto tom que é esse mais clarinho, um quinto tom que é esse bem clarinho aqui, e um sexto, não tem branco aqui, né? Porque ele foi feito em cima de um cinza, porque borrou o papel. É sulfite, né? Ah, é sulfite é branco, tá. E se eu ia jogar fora, porque ele borrou tanto, eu falei, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou soltar o preto em cima, eu vou fazer toda a graduação em cima do cinza. Esquece o cinza. Quer dizer, foi por uma decisão já de quase jogar fora. É porque aí eu falei, não, vou perder o medo de botar preto. Então eu fiz do cinza em diante. Não dava para baixar o cinza mais, porque já tinha manchado o papel. Era jogar fora ou arriscar, botar preto e ir subindo. E aí deu certo porque eu consegui abrir mão do papel, entendeu? A partir de um cinza acima do papel, mas eu meti o preto. O problema é meter o preto. É uma sensação assim de desespero, mas funciona às vezes. Por quê? Porque não apaga? Não, porque, claro, você quanto mais preto... Fica com medo de estragar... mais irreversível o processo vai ficando, né? Viu? É isso que eu digo, gente. O medo, ou melhor, o apego não nos deixa aprender a desenhar. Porque o que ele tem, não é que o Cláudio tenha medo de perder um desenho, pelo amor de Deus, né? Um homem com barba na cara. O que ele tem é apego ao que ele já fez, ao que acertou, né? Que se traduz em um certo receio de perder. É apego. Né? Normal, isso a gente tem. Mas quanto mais você perder isso, mais você vai ser apto a evoluir mesmo na percepção e na prática, né? Eu fiz esse exercício já, gente. Bem antes de descartar os trabalhos lá que eu mencionei, né? Já foi na adolescência ainda. Eu acho que eu ouvi qualquer coisa assim do meu mestre lá em Lages, e daí eu cheguei a uma conclusão de que o melhor desenho que eu fizesse eu tinha que destruir. E depois até comecei a aconselhar a fazer isso, né? Eu fiz uma vez. Fiz um desenho lá, era uma reprodução de Vitor Meirelles até. E achei que aquele desenho ali tinha ficado... Sabe quando você faz? Esse aqui é o melhor. E aí eu rasguei ele, assim. Parece que você está rasgando a alma, claro, né? Mas depois passa, daí você pensa, bom, se eu não tenho receio de destruir esse que ficou tão bom, então eu não vou ter mais apego a coisa nem a nenhum outro. Né? E se você ficar congelado naquele que é o melhor, pronto, aquilo vira uma... Tem uma... Um quê? Vira um limite. Limite. Tem um pensamento do Nietzsche, eu acho que é no... Assim falou Zaratustra, eu estou inclusive relendo aqui o prefácio dele, eu não lembro se é nesse livro, se alguém souber aí me corrige, que ele se refere àquelas estátuas de Buda, são estátuas imensas que os afegãos destruíram há uns anos atrás, lembra? Sim. E ele se refere, na época do Nietzsche, as estátuas não estavam destruídas, né? E são estátuas sagradas para o hinduísmo. E ele se refere àquelas estátuas porque ele percebe que os homens, quando vão orar diante da estátua, eles ficam na sombra. Ele faz essa observação, né, de que o Buda é uma sombra sobre os homens.
É muito interessante, ele inverte um certo ponto de vista, né? Buda justamente esse que veio trazer a luz, né? A estátua é tão grande, tão coisa, que ele acaba trazendo a sombra, porque ele é gigantesco. Os desenhos que a gente faz, as coisas que a gente tem assim como, nossa, esse é o meu top, assim, vira um Buda sombrio na nossa vida, vira um limite, sabe? Então destrua porque é melhor. Achei muito bom. E às vezes a gente consegue esse ganho aqui, né, Cláudio? Acredito que tenha ficado melhor do que antes, né? Ô, Gustavo, Muito bom aqui, ó, Cláudio. Essa linha de oclusão tá perfeita, ó. Porque tá no lugar certo, é linha de oclusão e não é linha. Você fez algum tipo de tratamento aqui, não sei qual, que disfarçou a linha. Ficou perfeito, ó, essa linha aqui. Aqui também, ó. Tá bom. Aqueles fuminhos de borracha. Ah, tá. Muito bem. Ah, que legal, né? E tem várias formas, é muito legal. Mas muito ele não melhor. apaga, né? Ele vai assim, borrar. Não, ele puxa, mas ele puxa como ele é muito macio, tem vários vezes, ele pode puxar, por exemplo, esse que é chato, você pode puxar ele certinho de uma linha para baixo. Né? Em vez de fazer uma ponta, tem coisas com ponta, então ele funciona. Esse material estava perdido na minha gaveta, eu encontrei outro dia, eu nem sabia que eu tinha. Tem 20 anos. Porque, na verdade, eu nunca parei para desenhar. Pois é, esse material, Maria Alice, é ótimo para cabelo. Nossa, você viu ali o que eu queria ver, é um é tipo um de pincel, borracha. só que em vez de ter pelo, é uma borracha. A minha mulher roubou um para se pintar, ela usa. Porque é macio, ela puxa uma coisa, entendeu? Não agora com pandemia, mas ele é com silicone, ele é duro. Então você tem vários formatos. Tem esses daqui, por exemplo, com formatos específicos, você puxa uma quina, você consegue fazer uma puxada de uma linha certinha. Como o Gustavo está falando, quando você vai puxar uma linha, se você puxar por pontos, vai ficar pontos. Então você pode puxar de uma vez uma certa linha para baixo, para misturar na forma, né? O cabelo tu passa chanfrado daí, Cláudio, sabe? Tu passa ele de chapa, que daí ele puxa assim e vira uma mecha. É incrível. Você deposita uma carga de carvão, passa ele assim, na hora a mecha já aparece. Aí depois você só dá brilho e tal. Né? Ele tem alguma marca, assim, um nome? Deixa eu escrever. Color Shaper. Tá? Ele é online. Gustavo. Line Start. Como é que é? Tem que pegar minha lente aqui. Cláudio, tira uma fotinho dele e mande para a gente no grupo. Por gentileza, que daí a pessoa mostra dá um print ali, mostra na papelaria. Às vezes até em papelaria. Coisa de loja de artesanato, sabe? Sei, sei. FORS Line and Star. STARR. Tá? Vê se dá para ver aqui. Acho que manda uma foto no grupo é mais fácil, Cláudio. Tá. Mando sim. Beleza. Obrigado. Diga, fazer essa observação seguinte. Enquanto eu fazia a linha, eu sempre ficava na cabeça o seguinte: se eu não fizer a linha, eu não consigo delimitar o espaço. Aí eu falei, não, peraí. Se eu fechar um pouco o olho, eu estou vendo nitidamente aquela peça e não tem linha. O que está acontecendo? É porque ela é muito mais escura do que o fundo e eu não estava acreditando que era. A gente olha um braço, por exemplo, no fundo claro, e acha que esse braço é da cor do fundo. Aí você quer fazer uma linha. Quando você fecha um pouco o olho, você faz, é nada. Ele é muito mais escuro do que o fundo. Basta você escurecer todo o braço. É uma desconfiança que vem lá de dentro, que alguma coisa fica prejudicando essa tua percepção do escuro, e você acha que você precisa da linha. E quando você vê, você está querendo delinear uma coisa que é muito diferente da luz do fundo, e você não está acreditando. De repente, quando você percebe, assim, escurece ela, ela puf, te aparece, não precisa de linha. Mas eu demorei para acreditar nisso. O que acontecia? No final do desenho estava todo ele claro. Principalmente se o modelo estava no fundo claro, ficava todo ele claro, porque eu partia do branco e eu falava, não, está tudo da cor do fundo. Eu só me baseava nas linhas. Quando eu acreditava que realmente era mais escuro do que o fundo, e de fato era, foi fácil.
soltar a linha, porque é mais escuro, então não precisava delimitar, bastava escurecer ele todo. Essa passagem foi uma passagem psicológica difícil, muito difícil. Mas aconteceu assim. Agora, se você for ver nos outros desenhos, você vai ver que eu não tenho mais essa preocupação, eu já vou escurecendo, porque eu já vejo ele mais escuro do que o fundo. Não preciso mais da linha, como eu precisava. E sempre você tentar perceber a diferença de claridade, de luz, entre o que você está desenhando e o fundo, você percebe que tem diferença e você não estava acreditando que tinha. Um lugarzinho ou outro é a mesma, um pontinho ou outro, mas na maior parte da figura a diferença é enorme. A diferença é enorme, é que a gente não acredita que seja. Tem que acreditar. Muito bom isso aí, muito bom isso, Cláudio. Isso que o Cláudio falou, gente, é o tema do nosso encontro de hoje. É essa relação entre ver e crer. É bem disso que a gente vai falar assim, logo mais, né, Cláudio, no conteúdo. É uma chave psicológica. Foi esse o termo que você usou, né? Uma chave psicológica. É isso mesmo, é uma virada psíquica. É uma chave. Não é uma informação. É um processo experiencial. Entende a diferença? Então, não adianta eu falar. Posso falar 10 anos aqui. É o momento que você gira essa chave aqui. Pode aprender isso sozinho, não precisa, né? Exato. Não, muito bom, Cláudio. Obrigado. Se a vida me permitisse, eu ia passar mais 20 anos para descobrir isso. Pois é. Você fala alguma coisa e fica batendo na cabeça, fica batendo na cabeça, fica batendo na cabeça. Uma outra coisa que você falou e fica batendo na minha cabeça, dá só o caminho, que a tua vista vê o resto. Dá só o caminho, dá só o caminho. Ou seja, não realiza tudo, dá o caminho, indica o caminho. Toda hora eu estou no meio do desenho e falo assim, não precisa. Já estou vendo. Quer dizer, na hora que você olha o conjunto, você fala assim, já vi. É que nem um cabelo. Você deu uma meia informação, o resto vai. Não faz o fio do cabelo inteiro. Faz uma meia informação, de repente, lá no final, você faz o final do cabelo. A tua cabeça emenda um fio no outro. Não tem nada, você não fez o fio. Né? Dá só indicação. Vai que a tua vista vai e vê mesmo. Isso nem você fica vendo no mármore, as figuras no mármore. É só dar indicaçãozinha que você vê o resto. Figuras no quê? No mar? No mármore, aquelas figuras. No mármore, sim. Você fica vendo 1000 figuras. Chama pareidolia, né? É. Essa observação aí é uma lição muito complexa no desenho, que importante que você tenha tido assim, Cláudio, porque eu mesmo demorei muito para chegar. Essas observações todas eu cheguei sofrendo, como o Cláudio diz aí, né? Demorou 20 anos, precisaria de 20 anos. Pois é, eu fiquei 20 anos para aprender essas coisas, porque eu não tinha exatamente um professor, né? O meu mestre, eu fiquei 1 ano só com ele, era muito... Ele mal falava com a gente, não tinha essa de ficar dando lição. Era pragmático, assim, né? Escola antiga. Agora, olha só que interessante. O Cláudio aí falou que, além dessa chave da relação de contraste da figura fundo, vocês todos entenderam bem o objeto ali do que ele estava falando no começo, da primeira observação dele? Então, a figura é sempre mais... É só olhar para o Cláudio que a gente vê, ó, o Cláudio aqui está muito mais escuro do que seu fundo. É tipo isso. Eu estou iluminado. Só que a gente não... Por quê? Porque é a relação de proximidade de contraste, é uma relação visual, espacial, que é assim, né? O olhar, ele resolve assim o visível. Só que daí a gente, quando vai desenhar, não acredita que seja assim. Daí, resultado, não desenha assim. Se a gente não acredita, a gente não vê, né? O olhar, ele é, sobretudo, um certo produto de crenças. Aí, a segunda coisa que o Cláudio falou, eu acho que é ainda mais sofisticado, em termos assim, de análise prática do desenho, que é esse uso da pareidolia. A gente já comentou sobre isso no emaranhado. O emaranhado é uma certa tentativa de criação deliberada de pareidolias, porque você vai, né, fazendo aquela malha gráfica, de repente o teu olhar encontra a figura ali, ele saca a figura dali, né? Então a gente usa dessa propriedade do olhar. Como a gente sabe que o olhar tem esse poder, digamos, de autossugestão, se você sugerir uma coisa aqui e outra aqui, ele fecha a curva, né? Então a gente se utiliza disso para tentar transformar esse método de desenho. Isso é o que fizemos aqui no curso, é o método que eu apresentei no encontro 2, né, na demonstração. Olha só o que acontece. Chega um momento que você
sabe tão bem isso que não só você utiliza como método incorporado no teu método, no teu fazer, como você se vale disso a partir do olhar do observador. Para exemplificar e ficar bem claro, eu vou me referir aos estudos aí dos mestres. Por exemplo, a Sibila Líbica, que eu já mostrei aqui, né? Qualquer estudo assim desses grandes desenhistas, né? Eu não sei se vocês notam, mas muitas vezes o estudo parece ser mais belo do que a obra final. O caso da Sibila Líbica, alguém não tem na cabeça a Sibila Líbica, assim? Sim. Cláudio? Daí eu compartilho aqui com vocês, que eu tenho uma imagem bem boa em alta resolução dela aqui. Eu acabei de ler. Ah, pois é, tem nesse livro ali, né? Mostre o afresco da Sibila pra gente, Tadeu, por gentileza. Sim, a Délfica não, a Líbica, né? A Líbica. É aquela que tem o ombro, né? Que tem aquele torção do ombro. Isso, deixa eu compartilhar aqui com vocês o desenho, e daí o Tadeu nos mostra cadê a Líbica aqui? Aqui. Daí o Tadeu nos mostra o afresco. Me digam se não parece assim que o esboço tem um frescor mais bonito, assim. Estão enxergando aqui o desenho? Chegou? Olha que esse é um desenho conhecido, né? Uma sanguínea. Talvez um dos estudos mais belos assim registrados na história da arte, né? Ele tem uma beleza plástica em si mesmo. E, enfim, esse é literalmente um estudo, né? Tanto que ele está aqui vendo qual é a flexão que ele vai dar para o braço, a musculatura envolvida nessa adução, faz um estudo dos dedos aqui do pé, né? Ele está construindo a pose. Isso aqui é um estudo mesmo, né? E aí... Ô, Gustavo, eu acho que não tá mostrando grande, tá? O que vocês estão vendo aí? Não estão vendo ele grande? É o Explorer. Tá só o Explorer, assim. Ah, desculpa. Eu acho que eu compartilhei outra coisa. A janela errada. Dá para ver aí? Compartilhar de novo. Só um minuto, Tadeu. Deixa eu... Acho que agora... Agora foi muito útil para ler. Agora foi, né? Foi. Tá certo agora. Olha só, então eu dizia que ele é um estudo, né? Ele vai construindo a pose, ó, a flexão do braço e tal, como se dará o cotovelo, qual posição que o pé, qual posição que o dedo estará. É um estudo, literalmente isso aqui é um estudo no sentido forte do termo, ele está estudando a forma. Mas olha a beleza desse estudo aqui, quando a gente compara com o afresco mesmo. Eu vou mostrar ali a tela do Tadeu. Ampliem aí vocês. Foi muito legal, foi eu não estou conseguindo colocar aqui no lugar, peraí. Um pouquinho mais para... Aí. Esse é a Sibila do afresco mesmo. Foi muito legal aquele site que a Valesca passou, da Capela Sistina, online. Cara, que viagem, né? Lindo, né? É espetacular aquele projeto lá. Deu. Obrigado, Tadeu. Está um pouco borrado. Eu achei uma aqui, ó, gente. Vou tentar compartilhar com vocês. É melhor, talvez, pegar pelo site. Aqui fica muito ruim. Espera aí. Tela 1. Vou tirar da minha. Eu tenho uma... Fica um pouco pequena aqui, mas pelo menos vocês estão... Acho que vai ser um pouco melhor para ver. Talvez aqui. Ó. Essa daqui é a líbica, ó. Não, está muito melhor. Claro, ela é magnífica, né? Só que se a gente tirar tudo que é pintura aqui, né, e tentar pegar só o corpo, o desenho parece que tem mais potência. O desenho original, o estudo, né? Aqui é o seguinte, né? Um afresco, ela já é uma cópia da síntese que ele faz lá no desenho. Então ele funciona exatamente como isso. A cópia é sempre um reflexo pálido do momento de criação. Né? Ali no estudo, ele está literalmente criando. Isso na música é muito mais evidente. O músico muitas vezes consegue, no improviso, tirar um som, uma melodia, assim, uma verve, que ele depois não consegue reproduzir. Ele compõe, bota na nota e tal, mas não fica tão bom assim. Né? Porque é isso, você faz uma coisa num momento de inspiração, no momento que você resolve aquilo, que não se repete depois.
Mas, voltando ao nosso tema em específico, né, o que o Cláudio falou ali da pareidolia, chega um momento que o mestre usa essa sugestibilidade do olhar. Ou seja, você dá uma sugestão e o olhar termina. Os grandes desenhos, as grandes obras de arte, ela não nos dá todos os detalhes. Isso é absolutamente fundamental. E nesse encontro a gente vai falar bastante, pretendo, de literatura e de psicanálise. E na literatura a gente vê isso de uma forma muito clara. Um livro ruim, não vou citar nenhum aqui para não falar mal de nenhum escritor, mas a gente reconhece que o livro é ruim quando ele dá todos os detalhes. Quando ele conta a história, literalmente. Porque narrar e escrever não é exatamente só contar histórias. Contar história é uma coisa. Agora, a forma de você contar é que faz dessa atividade algo artístico, né? Algo potente, algo efetivamente literário no sentido forte, né? Amplo do termo. Um livro ruim, ele narra a história. Então ele conta, era uma vez uma princesa num castelo, o castelo era alto, tinha não sei o quê, tinha 2 portões aqui e tal, então a princesa entrou, subiu no palácio pela escada em caracol. Ele vai descrevendo tudo, né? Ou seja, isso é uma não dignificação do leitor. É como se o escritor imaginasse que o leitor não fosse inteligente o suficiente para entender o que ele está descrevendo, então ele pega e se mete a descrever tudo. Só que essas descrições são pobres literariamente, justamente porque ele não dá espaço para o espectador imaginar. Em vez de ele sugerir e o espectador termina a frase, não, ele não resiste àquele escritor muito neurótico e dá a frase inteira. Na poesia, que é boa poesia, Fernando Pessoa. Vou citar o comecinho de um poema dele, que eu não lembro o nome desse poema aqui, mas começa assim, ó. Olha que genial. Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves? Dou ao diabo o bem-estar que trazia, desde ontem a cidade mudou. Essa é só a primeira estrofe do poema. Olha que genial. Olha como ele começa. Cruz na porta da tabacaria. 3 substantivos. Cruz, porta, tabacaria. Puf, pronto, ele já criou a imagem na tua mente. Ele não precisa contar. Eu, então, estava caminhando, cheguei em casa e vi na frente, na tabacaria de frente, ali uma cruz. Cruz na porta da tabacaria. Pronto, já está feita a imagem. Isso é alta síntese literária. Isso é de quem sabe escrever. Olha a segunda frase. É uma pergunta daí, né? Quem morreu? Terceira frase, terceiro verso. O próprio Alves? Pronto. Ele descreveu a seguinte cena. Então, o Fernando Pessoa estava chegando em casa, todo mundo sabe que a tabacaria fica na frente da casa dele, porque essa tabacaria vai entrar em muitos poemas do Pessoa, né? Então ele chegou em casa, viu uma porta na tabacaria, tinha uma multidão ali reunida, ele chega e pergunta, nossa, quem que morreu? E alguém de lá responde, não, quem morreu foi o Alves. E aí o Fernando Pessoa, surpreso, disse, o próprio Alves? Olha o tamanho da narrativa que eu fiz, que o Fernando Pessoa sintetiza em 3 versos. Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves? Essa síntese dignifica o leitor que está lá do outro lado e que, assim, o Pessoa, como é inteligente, imagina os outros, mede os outros por si mesmo, né? A gente sempre mede os outros pelo... Se ele é inteligente, ele mede que o seu leitor será inteligente também. Então, ele sabe que o leitor vai ser capaz de fazer o arco da história. Que ele não precisa dar todos os detalhes, porque isso empobrece a poesia, né? Isso torna a poesia prosaica. Essa é a distância. A prosa é uma descrição linear de uma coisa que pode ser mais detalhada. A poesia é síntese, porque você tem que fazer em pequenos versos, e o poema, quanto mais curto, às vezes mais potente, né? Poemas muito longos são cansativos. Então, olha que a potência da poesia está justamente no poder de síntese do escritor. Ou seja, não naquilo que ele diz, mas justamente na escolha daquilo que não diz. Uhum. Né? Os mestres sabem muito bem o que dizer, mas, sobretudo, o que não dizer. Essa é a tarefa do desenhista. Ele precisa saber qual síntese, porque a síntese é isso, né? Pegar um todo complexo, analisá-lo e excluir certas partes e deixar só algumas. Isso é sintetizar. Todo desenho tem insistido isso, né? Aqui é uma síntese. Porque lá no modelo vocês têm um monte de coisas, um monte de elementos. E você tem que escolher alguns, porque não dá para botar tudo.
nem aqueles hiperrealistas, né? Na contemporaneidade, esse movimento é muito forte, né? Nem eles botam todos os poros, todas as coisas. Eles abstraem. Aquilo é tudo abstração. É um nível menor de abstração, mas abstrai. Não tem como não. Vou sugerir um exercício para vocês que é bem fácil e que ensina na prática a necessidade desse artifício da síntese. Eu fiz isso já uma vez. Pega um tronco de árvore, não precisa nem ser uma árvore grossa, qualquer tronco assim que tenha, né? E eu fiz um quadradinho de giz no tronco da árvore. Isso é um quadradinho assim de, sei lá, 10 por 10, 5 por 5. E tentem reproduzir num quadradinho do mesmo tamanho, num papel de 5 por 5 ou de 10 por 10. Tentem reproduzir exatamente tudo que vocês veem. Nos 15 primeiros segundos, você conclui que é impossível a tarefa. É impossível desenhar um pedacinho assim do caule de uma árvore. O mesmo a gente podia dizer da pele humana também. Quando você pega uma foto em alta resolução, pega um pedacinho e tenta reproduzir, não tem como. O que a gente é obrigado a fazer é síntese, até porque os materiais que a gente tem é um pedaço de carvão, borracha, papel, essas porcarias que a gente usa aí, que é tudo material precário, né? Então, assim, a síntese é obrigatória. A qualidade da síntese é que vai fazer o teu desenho. Voltando aqui para a avaliação do desenho. Ô, Gustavo, só um detalhezinho, quando você estava falando aí, eu fiquei pensando assim nessa questão do escritor, né? E obviamente que se encaixa para a gente também, como desenhista, enfim. Eu não sei como de fato expressar isso, mas a forma com que o escritor ele representa algo, e eu vou dar um exemplo simples assim, né? Em vez de falar que, sei lá, os seus olhos são azuis, escuro, ele fala que os olhos são profundos como o mar, por exemplo. É uma forma diferente de entregar para o leitor também, que não seja de forma objetiva, que também faz o leitor ele ter parte nessa concepção da imagem, né? Eu acho que isso cabe para a gente também, de que forma a gente vai expressar algo que não seja de forma objetiva, né? Não, sim, é muito bem falado, Guto. Só que aí já é um outro âmbito, que é um âmbito de síntese conceitual. É também o tema do nosso encontro de hoje, casualmente, né? Ou não? Ah, beleza. Porque num poema tem exatamente isso. Uma coisa é a técnica do poeta, né? Sei lá, se ele escreve em métrica ou não, ou verso livre, se ele escreve poesia em prosa ou poesia versificada, enfim. É a qualidade da técnica dele. Né? Outra coisa é a qualidade do poeta em si enquanto artista, né? Que daí é essas densidades metafóricas, no caso aí você usou um simples, mas né, isso vai definir de fato o poeta é uma outra síntese que ele faz que é bem mais complexa, que é a síntese conceitual. Aí não importa a técnica. Aí tem poetas que têm isso muito forte e não tem técnica, não sabe nem escrever decassílabo. Sabe? Assim como tem músicos que são altamente competentes, por exemplo, Djavan, que não sabe ler partitura. É absolutamente intuitivo, ele entende das notas por cifra. O Djavan não sabe ler partitura, é um absurdo, né? O próprio Caetano Veloso também é mal, diz que ele lê mal assim, partitura. Até eu sei ler partitura, gente. Ou seja, para ver como técnica não faz um artista, né? É outro bagulho. É essa que você está falando, é a síntese conceitual. Né, mais complexa ainda, mas daí hoje a gente vai utilizar o encontro todo para falar mais disso. Ah, fechou. Valeu, Guto. Chegou de novo o desenho para vocês aí, do Cláudio? Tá aqui o teu desenho? Sim. Tá. De que lugar que foi que ele tirou esse modelo? Numa revista, é isso? É um PDF que eu mandei no último e-mail, Valesca. É uma revista porque realmente ele é chamado assim, de revista. Tem 200 e tantas fotos, sabe? Tá. Eu mandei porque acho que a Audrey tinha pedido modelos masculinos e no na Dropbox não tem, né? E daí nessa PDF tem. Beleza, tem mais, vou olhar. Obrigada. Cláudio, o desenho está muito bom, só que isso é um problema também. Não precisa estar tão bom. É isso que eu quero dizer. Você pode tirar metade do que você colocou aqui que ele fica melhor.
Sabe qual? Aqui faltou síntese. Você colocou muitos elementos, ele fica quase ilegível às vezes. Coisas assim, ó, por exemplo, veias e tal, isso aqui fica bom na foto. No desenho não funciona às vezes. Especialmente que é um desenho pequeno. Se a gente já comentou ali, né, que o A3 ainda é pequeno para um corpo inteiro, né? Mas massa. Gustavo, Fala. eu tenho consciência disso até, mas eu fiz mais para um exercício, entendeu? Como eu estava tentando fazer sombras, eu me dediquei a fazer todos os detalhes, porque eu aprendi muito. Pescoço, eu tive que aprender muita coisa no pescoço, no braço, tudo mais. Então, na verdade, eu fui detalhe por detalhe. É um mal meu, é um vício meu, tá? Mas eu fui detalhe por detalhe, porque cada detalhe me ensinou muita coisa da parte anatômica, porque eu me dei o trabalho de fazer exatamente esse sombreamento perfeito de cada pedaço. Deu muito trabalho, e eu sabia exatamente que esse era o buraco negro, quer dizer, muitos detalhes demais, mas eu fiz por um exercício. E funcionou para boa, eu aprendi muito de anatomia, porque eu fui batendo em algumas coisas que eu não tinha nunca parado com tanto detalhe para ver. Que massa. É mais nesse sentido. É isso aí. Agora que a gente falou de anatomia, semana passada, o Cláudio pôde ver. Por quê? Ele nunca tinha visto antes, não. Estou forçando a barra aqui, é claro, né, Cláudio, que você já pensou nisso. Mas, no geral, acontece assim, enquanto a gente não fala, o olhar não vê. Esse é o tema do nosso encontro hoje. A crença e a visão, né? Que é subjetivo, que é objetivo. Mas legal, e aqui você aprendeu também, Cláudio, que o excesso de detalhes gera também um acúmulo, né? É um ruído visual mesmo. Essas produções hiperrealistas, gente, eu aprendi a respeitar muito e a admirar também. Nunca foi o meu gosto, assim, o que eu mais gosto na arte. Eu acho que a síntese plástica, sei lá, de um Velázquez é muito mais potente do que uma obra hiperrealista que representa tudo. Né? Uma obra hiperrealista não tem... A síntese é pequena, quer dizer... Ela, por incrível que pareça, é mais fácil do que uma síntese plástica. Porque é só copiar. Né? Sempre tem um tanto de criação, sempre. O desenho sempre vai envolver uma atitude criativa, nunca é uma máquina de xerox, porque o ser humano pensa. Né? Mesmo na cópia, ele vai ter que traduzir aquela referência original, aquela foto, em lápis, ou em carvão, ou em sanguíneo, enfim. Há aí uma criação, há aí uma síntese, só que é muito menor em relação às sínteses plásticas. Entendem? Mesmo nesses desenhos hiperrealistas, ou pinturas hiperrealistas, eles têm um problema, que é para mim, pelo menos soa como um problema, que é justamente o fato de eles serem... É tão apelativo a contundência da imagem, o excesso de imagens, que eu não consigo pensar. Sabe? O que acontece quando você vê pessoas tipo eu, assim, muito neuróticas, que chegam e falam. Não tem gente assim? Você não consegue entender o que a pessoa está dizendo. Vira um incômodo, um acúmulo, né? Às vezes tem gente que não fala, mas que, assim, quando fala, 3 frases é lapidar. Não tem isso? Porque a síntese é mais poderosa do que a digressão narrativa, analítica, né? Por que ninguém gosta de texto científico? Porque texto científico é análise. Então é todo um desenvolvimento, introdução, é uma chatice de ler, infernal. No Brasil, inclusive, não se conhece, né? Você sabe, Valesca, que isso é uma pesquisa antiga, tenho que atualizar, né? Mas em 2001, no tempo ainda existia essa Ibope. Hoje o Ibope existe, mas não é mais Ibope, né? Ele foi vendido para uma empresa inglesa, ele tem outro nome. Mas o Ibope, que era muito famoso, né, é uma agência de pesquisa privada. E em 2001, a Coca-Cola ia fazer uma campanha de publicidade no Brasil de alta envergadura, né, investimento de milhões e milhões, e daí eles sempre contratam a pesquisa para ver qual a propaganda que é mais efetiva para determinado público. Então a pesquisa era muito simples, era um tipo de publicidade nova que eles estavam fazendo que envolvia texto, envolvia frases mais longas do que como é que é o logo da Coca? Enjoy it, né? Só isso, goze, é isso que a Coca nos diz. Mas daí eles tiveram uma ideia de fazer frases mais longas. Aí contrataram essa pesquisa do Ibope, e entre as conclusões lá da pesquisa, o Brasil eles queriam saber o quanto o brasileiro é capaz de compreender de textos.
né? E a conclusão foi que o Brasil, na época, esse é 2001, era basicamente composto de analfabetos funcionais. Não sou... Isso é verdade. Tem uma outra pesquisa muito... inteira para chegar a essa conclusão, Gustavo? Pois é. Tem uma outra pesquisa que da mesma época, então está desatualizado, tá? A gente teria que atualizar esses dados, faz 20 anos atrás. Acho que essa é mais antiga, se não me engano é de 98, que foi feita uma pesquisa de países em desenvolvimento, é o que a gente sempre conhece como terceiro mundo, né? Não vamos, quem que a gente quer enganar? E eles pesquisaram os 54 países emergentes, que são no mundo há 54 países em desenvolvimento, qual era o nível de compreensão de textos acadêmicos dessas populações. Dos 54, chute que lugar o Brasil ficou? 54. Ou seja, o brasileiro não sabe ler texto acadêmico. Ele lê, só que ele não entende patavina de coisa nenhuma do que está lendo. Engraçado que isso se reflete nas eleições, né? É porque nós só temos um ouvido musical. Pode ser. É uma boa desculpa. Desculpa elegante. Mas legal. Voltando aqui para o desenho. Tem outro, né, Cláudio? Tem esse aqui. Você quer explicar ali a historinha da tua sobrinha, né? Isso aí é a minha sobrinha, que tem um blog onde ela vende camiseta, que ela faz os desenhozinhos. E aí eu fiz um desenho para ela, mas a ideia era arriscar fazer sombra de uma camiseta negra. A camiseta é toda preta. Então, quando eu li aquela foto, eu falei, caramba, como é que faz uma sombra numa camiseta preta? E aí está muito frio, não está legal. Essa foto aí que eu tirei está muito ruim. Mas eu apanhei muito nessa camiseta, muito. Porque eu só fui botar um pouquinho mais de claro no final. Mas eu só consegui sair disso por causa dessa ferramenta. Uhum. Com outras ferramentas, eu não conseguia dar um passo. Como fazer essa sombra dessas dobras na camiseta, sendo ela toda preta? Ela é realmente toda preta. Então, é muito, muito complicado. Fiquei horas. Claro que eu entupi de branco aí, mas aí, desculpa, aí era mais para chamar a atenção do cabelo dela. O blog é dela, o cabelo dela é assim. Então, eu fiz mesmo espalhafatoso para contrastar aí com o desenho da camiseta. Mas eu sei que está estupidamente cheio de branco aí, mas foi de propósito. Mas o grande desafio era o preto no preto. E aí eu usei, pela primeira vez, o meu carvão prensado. Não é carvão prensado, é o pastel prensado. Meti pastel. Então, você vai ver debaixo do cabelo aí que eu consegui realmente enfiar o preto. Pela primeira vez eu consegui jogar um preto sem ele destoar. Porque até agora, quando eu jogava o preto, ele ficava totalmente fora. Eu não conseguia juntar ele com o carvão. Isso. Já não controla, né? Depois. Eu não conseguia fazer a passagem. A passagem, para mim, era uma dificuldade enorme. Onde eu botava preto, a 10 metros de distância, você via que eu botei naquele lugar a droga do prensado. Com lápisinho é mais fácil. Você vai lá, check, e você faz um gradiente lá, joga um esfumacê e você faz a passagem. Mas com a droga do prensado, quando você mete aquilo lá, é preto. E aí você põe e tira. Fica nessa brincadeira, põe e tira. E nessa camiseta preta era o meu desafio. Como é que eu enfio esse preto aqui sem matar o resto da camiseta? Eu fiquei realmente umas 2, 3 horas fazendo essa camiseta. Ficou um exercício mais do que outra coisa. A passagem você fez com esse pincelzinho de silicone aí? Ou com papel? Exato. Se eu não tivesse isso, eu não ia conseguir. O pincel, porque isso aqui você consegue puxar com força o preto sobre o preto. Sendo grafite, ele resiste. Se fosse um sulfite, impossível fazer no sulfite isso. No grafite, você pode puxar ele com força com a borrachinha. E a borracha não apaga, ela puxa, mas ela puxa nas entranhas. Então você consegue realmente fazer um degradê. E como você tem pincéis mais macios, borracha e todas as coisas, você usa uma mais molinha e você puxa com suavidade e você tira metade do que você quer tirar. Se não fosse essa ferramenta aqui, eu já estava quase jogando fora outra vez, né? Não deu certo. Mas eu achei na gaveta esses pincéis todos aqui. Que sorte, né? Eu não sabia.
Não, eu sabia, mas pô, já tem uns 20 anos isso aqui. Isso me deram de presente. Então eu não usei, estava lá no fundo. Aí minha mulher falou, mas eu sabia que estava, porque ela arruma meu armário todo ano. Eu não sabia, você sabia? Sabia, até peguei um que eu uso na pintura. Então, é uma coisa que você vai ganhando. Essa passagem que o Cláudio está falando é bem importante, né? O preto prensado está aqui, né? Que poderia ser carvão prensado, mas ele usou pastel ali, porque é o que ele tinha e funciona também, né? Às vezes a gente aplica e ele fica parecendo umas manchas, né? Umas ilhas, e aqui não, aqui ele está bem integrado. Com o sulfurizê, eu faço essa passagem, Cláudio, eu uso o sulfurizê. Então, você passou carvão prensado aqui, passou carvão vegetal aqui. Aí ele vai ficar marcado. Então, passa um sulfurizê bem forte aqui, ó. Você espalha o carvão prensado e ele vai se integrando com o carvão vegetal. O pincel também funciona, mas o primeiro sempre o sulfurizê, que é o manteiga, né? Ele fica já assim meio que integrado. Aí depois o pincel vai dando uma integração mais fina e tal. Você tem que ir aplicando e tirando. É trabalho, né? Vai e volta, vai e volta. Eu tentei usar o sulfurizê, não sei se é porque eu usei pastel preto, mas quando eu passava o sulfurizê por cima, ficava uma camada, parecia meio cerosa, por cima dura. Uhum. Entendeu? Eu não conseguia fazer essa mistura perfeita. Sim. Talvez porque não era carvão prensado. Talvez porque era um pastel meio ceroso, não sei. Uhum. E não parece ceroso, mas quando eu passava o sulfurizê, ele colava. Chegava a ficar uma camada espessa. Em vez de ficar colorido, ficava espessa. Se eu entrava com um pincel, por exemplo, de repente saía aquela nuvem de poeira. Arrancava quase com um torrão de cima. E eu ficava nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Quando eu comecei a puxar com coisa, eu conseguia fazer esse mix. Mas isso aí depende do material, depende do papel, essas coisas todas. É aquilo que você falou. Você vai aprendendo a mexer com o material. Apanha num e acerta no outro. Eu já sei que se eu usar um mitente, por exemplo, é uma festa. Pô, posso fazer uma série de coisas. Agora, o difícil é você usar o sulfite. E eu acho que quando eu acabar de brincar com o sulfite, que agora eu comprei o sulfite A3, quando eu acabar de brincar com ele, eu já vou estar pronto para usar o meu mitente, que chegou agora, o mitente A2. Ah, que bom. Maravilha. Aí sim. Mas eu não vou usar ele agora, não. Você pode partir ao meio para usar, daí já dá 2 folhas, né? Mas em algum momento faça um corpo inteiro nesse A2 aí, para tu ver que maravilha. Aí faz com mão, pé, rosto, aí ele cabe. Não é bem A2, né? Ele é assim, 50 por 65. Mas é bem parecido com A2, é quase um... Que bom que... Deixa eu fazer uma pergunta sobre o mitente. Tem de cores? Eu fui olhar papéis tal, e mitente tem de cor, porque muitas cores, muitas cores. Muitas cores, né? Uhum. Mas... Folha por folha, de várias cores. Comprei um conjunto. Aliás, é uma loja ótima, menor frete da praça, um valor mais baixo da praça. Eu fiz uma grande pesquisa, que é aquela Super Papel. Essa loja é excelente. Eu vou dar uma dica ainda na camiseta que eu acho importante, que é assim, ó. Achei muito bom o Cláudio ter se colocado esse desafio. Ele tem acertos, tem 2 grandes acertos. Um é que ele tratou o todo como uma forma e as partes como uma forma. Ou seja, ele tratou a camiseta como volume. Não tem segredo. É que parece que é complexo, porque é volume é tudo volume. A mesma dificuldade do meu rosto aqui, a da minha camisa, do chapéu lá atrás, do sofá, é tudo volume, é sombra de um lado e luz de outro. Não tem segredo. Só que a gente não é acostumado a ficar trabalhando, né? Assim, tecidos. O que eu aconselharia a fazer é o seguinte, fazer como o Da Vinci fazia isso, né? Modelava bonequinhos de cera e vestia os bonequinhos para fazer estudos do planejamento, do drapeamento. Tem estudos magníficos de planejamento do Da Vinci. Acho que eu tenho aqui. Eu não mostrei para vocês? Mostrei para vocês, né? Então não vou mostrar de novo. Mas são excepcionais, assim, esse é um bom coisa. Aí usam uns panos brancos, por exemplo, bota uma luz em cima, né? Que daí fica mais evidente. O preto é mais difícil porque você tem que mudar a relação de contraste, né? Mas o que ele fez? A única coisa que pode se fazer é clarear o Taos, né? Deixar o preto puro para as áreas mais escuras do preto, entender que isso daqui vai funcionar como preto se você coloca ele num contexto de meio tom entre um preto puro e um branco. Entende?
não tem mais o que fazer aqui. Então, no todo, olha como ele acertou. Tem sombra na esquerda, olha no todo, ó. Toda a camiseta, parte esquerda dela está mais sombreada. E na direita tem luz. Então, no todo, ele tratou como volume. E nas partes também, ó, vamos, por exemplo, essa coisinha ali, esse drapeado aqui, né? Ó, tem sombra embaixo, meio tom aqui e um brilhozinho em cima, porque tem uma luz vindo de cá e acaba refletindo lá. Né? Em alguns momentos mais feliz, e outros não ficou tão definido, que é normal, é difícil, né? Mas a percepção está correta. Ele criou esse volume da totalidade e tratou como volume, porque é isso que é. É isso que o desenho pode fazer. Legal, que é a mesma coisa do anterior lá também. Tá bom, ele tem muito mais densidade, muito mais massa, só que tem detalhe demais também. Você pode abstrair metade disso que funciona do mesmo jeito, até melhor. Legal. Quem mais mandou desenho? Luciana também? Esse aqui é de agora? Dessa semana? Sim, são 3. Legal. Muito bons. São do livro lá da Sarah Silliott, né? Daquele livro que tem um homem na capa, assim, agachado. Sim, é o Anatomia para Artistas da Sarah, né? Isso. Eu sei que fotos são essas, por incrível que pareça, são fotos com altíssima resolução, são fotos artísticas, bonitas, só que não são boas de desenhar, porque tem muita luz, muito reflexo. O fotógrafo foi, assim, artista demais, sabe? E não criou uma foto técnica, ele criou uma foto artística. E dificulta para desenhar. Já fiz alguns daqueles desenhos, é complicado. Ó, aqui tá legal a sombra, considerando essa dificuldade, lá tem um reflexo bem alto que vem de baixo, eles criou umas coisas complicadas lá. Tinha. Né? Mas você tá correto, foi coerente, aqui a sobrancelha inferior, ó, como aparece um brilho ali da luz, né? O zigoma aqui, legal. Acho que fez um bom aproveitamento do tom do craft, né? O tom do craft entra como um contexto tonal, então o carvão, craft, e aí só então o branco. O branco aqui se aplicou melhor, pode dissolver ele um pouquinho mais ainda, de repente em alguns pontos, dissolve com um pincelzinho qualquer, com esfuminho limpo, né, que não misture. Aqui valeria uma sugestão que é fazer essas mãos em separado. Pega ela, amplia no papel, estuda só a mão direita, só a mão esquerda, só coisa, né? Mas aqui o rosto, que acho que é o mais difícil, acho que ficou legal, né? Ficou bom, ele está numa posição complicada aqui. Ó, tratou o cabelo devidamente como volume, né? Aqui falta só vocês ocultar um pouquinho as texturas, ó, porque o carvão prensado, que é esse mais escuro, puxa um pouco a textura. Se você passar eu acho que eu comprei um carvão muito ruim, muito duro, não consigo... Eu comprei para mim, para a Valesca também, eu acho que ele é ruim mesmo. Tem uns que são melhor, outros não tanto. A Sinuarte. Esse eu nunca usei, tá? Mas a Sinuarte é uma marca chinesa, né, gente? É tipo chinês. Tá? Nada contra a China, pelo contrário, a China é o maior império do mundo e sempre foi da história, tá? Só um detalhe. Tem uma história da China escrita por um dos imperadores de uma dinastia, não sei o que é maravilhoso. Ele começa dizendo assim, bom, a China, que tem um império de 5.000 anos, sempre foi o maior império da humanidade, com exceção de um acidente histórico de 250 anos, mas o resto ela sempre foi o maior império da civilizacional. E sempre foi, né? A China sempre foi o maior império da civilização, sempre. Esses 250 anos, onde os Estados Unidos emerge e as potências europeias, é um acidente que o Partido Comunista Chinês está tentando corrigir, né? E está tendo muito sucesso. Mas é que a Sinuarte é uma marca de menor qualidade mesmo, tá? Os pincéis dele também, tudo. Às vezes não é carvão vegetal, às vezes é carvão mineral. Pode Ele é ser. mais seco, não é tão... Muito, muito duro. Sabe, muito duro, né? Mas, eu achei, Gustavo, esse aqui, ó, esse Nero, o Nero. Estou tentando fazer chegou agora para mim ontem, eu comprei uma papelaria, eles vieram entregar aqui, tinha 2 unidades, eu comprei as 2, é médio, estou tentando fazer um desenho aqui com esse Você vai sentir que ele é complicadinho, né? Ele é ótimo para esboços rápidos.
coisa assim, ó. Ah, legal. É legal. Estou tentando aplicar... Ele é um material ceroso, né, Tadeu? Esse Nero. Ele é isso mesmo. Então, ele não mistura com outros, ele não funciona com o carvão. Assim. Eu vou fazer ele todinho, assim, só com ele mesmo. Isso, vá. E daí, até para você entender os limites de tom, porque ele não chega num preto muito alto, e aí você vai entendendo a necessidade, a importância de entrar em algum momento com carvão prensado, como das meninas aí, para conseguir o tom. Eu desenhei por anos com esse material, entendeu? Até que um dia eu me toquei numa que isso aqui tá errado, eu não estou avançando por causa do material. Daí que eu fui pro carvão prensado. Isso, né? Exato. Ele é bom, não é ruim, não. Qual a sugestão de carvão prensado que você daria, Gustavo? Eu gosto muito do da Cretacolor. Todos os da Cretacolor que eu trabalhei são bem bons. Só não sei se vende avulso, sabe? Eles vêm uns estojos, assim. E você pode usar direto... E aquele da Derwent, o XL da Derwent, aquele carvão, eu não aconselho assim por 2 motivos, Audrey. Ele é uma coisa muito esquisita, eu não sei o que é. Não é carvão, né? Quer dizer, não é carvão vegetal. Eles calcinam outra coisa, que eu não sei o que é. Gostaria de saber. Ele é maravilhoso, é um material muito impressionante, ele é aquarelável, sabe disso, né? Você passa água. Só que ele tem algum aglutinante que é muito curioso, é um aglutinante oleoso, ceroso, que ele impede que misture bem com o carvão vegetal, além de ser muito caro. Eu acho que ele não é um material muito específico, assim, para quando, né? Acho que o carvão prensado é mais barato e vai funcionar melhor, ele é mais simples. Né? Esse material é muito sofisticado. Compra o prensado da Cretacolor ou o Chunky Charcoal, que eu mostrei aqui, que é aquele tolete, né? Aquele cilíndrico, bem coisa. Só cuidado, viu? Porque ele é poderoso, assim. Ele suja mesmo. Tem tem o prensado normal da Cretacolor, que é um quadradinho, é um tablete, bem bom também. O que eu mais gosto da Creta. A Cretacolor é europeia, né? Não lembro onde é que ela é. Muito bem. Esse que eu comprei da Cretacolor e veio da Áustria. É austríaca, isso. É Áustria. Isso, é austríaca. Uhum. Esse daqui também, né? Legal. Uhum. Aqui caberia um fundozinho, ó, a Luciana. Só aqui de leve, né? Faz um fundo aqui, pá. Você já delimita toda essa área aqui, né? Que aqui precisou de uma linha, ó, que você sente falta. Porque daí, aqui aconteceu o seguinte, que ele vaza. Esse tom aqui vaza para dentro do corpo. Isso chama efeito de ressonância. Na pintura é muito visível, isso tem que pensar, o pintor pensa bastante nisso. Que assim, se aqui eu tenho uma área grande de um tom X, e aqui eu tenho uma área grande de um tom X, eles entram em ressonância. Então, eles se reforçam mutuamente. Né? Por isso que aqui seria preciso bloquear o fundo justamente para não dar essa ressonância. Você passa um escuro aqui, ó, na hora isso aqui vai se iluminar. Parece que acende. Parece que liga uma luz. É impressionante. Tá? E aí o branco funcionaria melhor ainda do que já estava funcionando. Mas legal. Que bom que você fez. Parabéns. Eles têm muita qualidade, eles têm essa densidade, né? A Luciana não está com medo do carvão, gente. Ó. Ela passa mesmo. Isso aqui chega quando você aperta muito. Até marcou um pouco. Ó. Tem que apertar mesmo. E tal. Aqui tem um problema que eu acho que não é seu, de novo, é da foto, que isso aqui é a luz refletida, que está batendo no chão e está voltando para o peitoral da modelo. Não pode esquecer aquela regra. No desenho, a luz refletida nunca pode ser mais intensa do que a luz direta. Então, dá uma leve escurecidinha. Pode pegar se tu pegar um papelzinho, sulfurizê e passar inteiro aqui, ó, ele vai espalhar um pouco do sulfurizê daqui para dentro e daí já vai escurecer um pouquinho e aí já arruma, já equaliza. Essa é a palavra, equalizar. Parabéns, Luciana, que legal. A Luciana fez 3 trabalhos lá do Atlas. Quem mais me mandou? Ninguém, né? Desculpa, Gustavo, essa semana teve um encontro aí lá em Garopaba, online, e a gente ficou a semana inteira lá com eles, e eu acabei não fazendo nada por aqui. Encontro de quê? De desenho? De pintura ao ar livre.
Ah, que legal. Garopaba? Foi online, foi muito legal. Não é produzido pelo Fabrício lá, o Mano Red? O Mano Red. Ah, que legal, ele foi para online. Foi um mergulho, foi assim, uma overdose, né? Acho que a Valesca estava também, né, Valesca? Estava também, Valesca? Que massa. Mas como que é plein air dentro de casa? É porque ia ser final do ano... Aliás, ia ser em março do ano passado, no final do mês. Já estava tudo pronto, tudo pago. Tipo, tá, gente... E aí, dia 16, suspenderam tudo e transferiram para esse ano. Esperando que pudesse ser presencial. E aí, não teve como... E aí foi online. Aí tinha artistas da Argentina, de São Paulo, de Portugal, aí fizeram demonstrações e tal. Ah, que legal. E que eles conseguiram fazer o evento, assim, né? Mas foi super intensivo, assim, foi quarta, quinta, sexta, o dia inteiro, foi bem interessante. Que massa. Mas daí vocês pintavam ou era E eu fui seguindo. Eu não consegui, porque eu fui anotando as referências, fiquei prestando atenção assim, nas demonstrações, e não consegui fazer ao mesmo tempo, assim. Eu fiz várias coisas aqui, ó. Ah, que legal. Ah, que lindo. Fui fazendo. Nossa, que lindo. Nossa, muito bom. Nossa, eu consegui fazer. Fui também tudo, aqui o guache lá do Avelino. Lindo. Aqui, o Avelino estava também? O argentino destoou um pouco, né? Tinha que ser argentino, né? Todo mundo pegou tema assim de praia, Garopaba, aquele clima. Ele trouxe uma coisa sombria lá de novo. Nossa, ficaram incríveis, Tadeu. Foi incrível. Foi assim, foi uma experiência. Foi uma overdose. Foi assim, um mergulho. Que massa. Legal, Fabrício, meu amigo. Não, muito bom desenhista também, um cara muito engajado, assim, né? Muito interessado em produzir cultura e produzir movimento, né? Ele estuda bastante, tem muito conhecimento também, parte técnica, da parte histórica. Ele é formado ali no CEART, né? Pois é, mas ele não é da tua época, né? Ele é posterior. Não, bem depois. Ele acho que se formou agora, uns 2 anos atrás, no máximo. Ah, tá. E ele tem uma produção incrível, né? Bem. Inclusive faz bastante com caricatura, pintura a óleo, ele tem uma variabilidade muito grande. Eixos, assim. Gosto dele. Que massa, então, gente. Que legal que vocês participaram lá. Então tá desculpado os dois por não terem. Estão perdoados. Os outros não. Morram. Eu vou começar com um pequeno vídeo. É um vídeo relativamente curto, tem 15 minutos. Mas vale a pena cada segundo. É um vídeo que eu já assisti milhões de vezes. Cada vez que assisto, volto a aprender. É um vídeo institucional sobre a obra do Lídio Bandeira de Melo. Lídio Bandeira, que eu já mencionei aqui para vocês, um pintor, um artista brasileiro carioca, o último dos modernistas, como eu costumo chamar, um artista que depois, quando acabar a pandemia, o Cláudio, vai, em nome da turma, vai lá em Laranjeiras fazer uma visita antes que ele morra, porque ele já está... eu, né? Eu também não sei, porque nos dias de hoje ninguém sabe. Tu vai estar bem vivo, sim. Vai lá e tal. E até 2019, pelo menos, Cláudio, antes da pandemia, que eu saiba, ele fazia um encontro por semana de modelo vivo. Eu sei porque tem vários amigos da UFRJ que desenham lá com ele. Talvez ele volte a fazer depois da pandemia, né? Já fica a dica aí para... Quinta-feira eu já vou ser vacinado. Ah, é? Opa, que beleza. Maravilha. Inveja. Que bom. Tem coisas boas, coisas ruins. Que dê tudo certo. Né? Maravilha. Bom, então eu vou passar aqui o vídeo, tá? Vou compartilhar a tela então, com vocês. Depois a gente volta a conversar, tá? E uma das funções da arte é precisamente essa de estabelecer ponte entre as consciências, né? Principalmente quando a gente sabe da clausura da consciência, né? Cada um com a sua, absolutamente pessoal, etc. Na tentativa de romper essa clausura, a gente faz arte. Então, arte é realmente o meio da gente estabelecer essa ligação. Mas a pergunta inicial que você fez mesmo, qual é?
necessidade de se grafar a nossa interação com o universo é uma coisa que acompanha o homem desde os seus primórdios. Mas vem junto sempre a ideia da permanência do registro grafado. Eles não foram pintar nas cavernas à toa. Eles podiam ter pintado do lado de fora, mas do lado de fora não dura. Lá dentro é possível que dure. Né? Mas não se pode transportar a caverna. É difícil a divulgação. Quer dizer, você tem que ir até a caverna para ver. Aí ele grava em chifre de rena, ele grava em placa de terracota dos mesopotâmios, ele vai gravar em pedra, etc. Que é uma coisa menor, fácil de transportar. Já começa a ideia da divulgação também. Né? Sempre a ideia da permanência do testemunho e da divulgação, a possibilidade de divulgação, sempre presente junto com a necessidade de expressar a relação com o universo. Mas foi a partir de uma visita na casa de uma vizinha, que ela estava pintando lá uns negócios com umas tintas a óleo, lá fazendo lá um trabalho, e eu fiquei por ali olhando, etc. Aí ela me perguntou, você quer pintar um pouco? Eu disse, o que ela levou um mês para fazer, eu fiz num dia, foi cheio do negócio todo. Aí ela chamou meu pai e disse, ele trabalhou aqui com essas tintas e fez isso tudo que está aí hoje. Aí meu pai, então, na primeira viagem que fez ao Rio de Janeiro para defender uma causa aqui no Supremo Tribunal, etc., ele de volta já trouxe para mim tinta, tela, etc. E ele tinha um amigo chamado Funchal Garcia, que era um misto de pintor e Dom Quixote. E toda vez que ele ia a Leopoldina, ele sempre me dava umas dicas de tela, tinta, como é que prepara, como é que arruma, etc, etc. Então eu comecei realmente o ofício de pintor com 6 anos de idade. Quando chegou aos 17 anos, é na época que a gente decide o que é que vai ser, e que eu anunciei a meu pai que eu queria ser pintor, que eu gostaria de vir para a Escola de Belas Artes, a minha mãe fez uma festa. Ela que era a grande incentivadora, assim. Eu nasci numa cidade mineira, na zona da Mata, Leopoldina, em 1929, no mês de junho. Meu pai era um intelectual, era um escritor, filósofo, matemático, etc. Ele, ao morrer, deixou 69 títulos publicados de filosofia, matemática e direito penal. Ele foi lecionar em Moçambique e conheceu a minha mãe lá. E eu estou aqui, nascido em 20 de junho de 1929. Já tem um bocado de tempo. A gente recebe uma influência de uma porção de pessoas, né? Assim que eu entrei para a Escola de Belas Artes, eu conheci o professor Quirino Campos Fiorito, que teve uma grande influência na minha formação. Se não na minha formação técnica, mas precisamente na minha formação teórica. Em especial, um professor chamado Calmon Barreto, que foi realmente o meu grande mestre de desenho. Ele que me deu mesmo esse embasamento do desenho, essa coisa do olhar, etc. Eu fui aluno do Carlos Chambelán. O Carlos Chambelán era um homem que tinha um fotômetro no olho. E o professor Marques Júnior é que me conduziu para a área do magistério. Outro professor que teve uma grande influência na minha formação, isso aí na minha formação técnica, essa que nós chamamos da cozinha da pintura, né? Quer dizer, aquela estrutura básica mesmo, assim, da técnica da pintura, etc. Foi o professor Edson Mota. Com ele que eu aprendi os processos de pintura, as técnicas, o uso dos materiais, né? Os cuidados para a permanência da obra feita, etc. Normalmente, quando você quer saber qual é a doença que mata, é melhor perguntar ao médico, não?
E o médico da obra de arte são os restauradores. Pergunta ele, cara, o que tem acontecido? O que estraga mais? O que dá mais defeito, etc. Na arte contemporânea, uma coisa que a gente nota muito é esse descaso pela permanência do trabalho, né? Tem uma denúncia nesse sentido num dos livros do André Lotti. Se perguntarmos a um restaurador quais são as obras que precisam de restauração, mais de restauração, ele certamente são as obras modernas. É uma coisa que eu sempre falo com meus alunos. Quer dizer, é preciso que você faça alguma coisa que seja boa e que ela tenha uma certa permanência. Na própria obra do Van Gogh já tem trabalhos que são difíceis de se manter a aparência dele, porque ele já tinha já não se preocupava tanto com isso, etc. Eu acho que quanto mais você sabe, mais livre você é. Mesmo porque você entra numa fase em que você sabe o que fazer e o que não fazer. O que não fazer sabendo fazer aquilo. Você deixa de fazer por uma necessidade expressiva. Tá? Eu ainda vou mais longe. Eu acho que se você não sabe desenhar, você não pensa a forma. Nós tínhamos 900 horas aula de modelo vivo, o curso. E essas 900 aulas não eram a garantia de que você ia sair um bom desenhista. Eles foram cortando. E hoje são 90 horas obrigatórias. Quer dizer, 10%. As pessoas que sabem desenhar, normalmente elas desenham apesar do ensino oficial. Elas vão procurar fora, vão estudar fora, vão procurar um mestre fora para poder aprender, porque lá é meio difícil, meio complicado de aprender. Você vê obras hoje feitas com o intuito de desaparecer mesmo. Né? Você faz uma exposição com uma escultura de gelo, ela derrete durante a exposição, faz com cera para derreter se fizer calor, etc. Faz um livro de carne para poder apodrecer, etc. Quer dizer, essa ideia de permanência não tem. O artista permanece, mas o ofício de pintor acabou. Quer dizer, eles pintam com qualquer coisa, em cima de qualquer coisa, com qualquer tinta, de qualquer jeito, mistura com qualquer coisa umas com as outras, sem saber o resultado final daquilo. Então ele diz o seguinte, que isso se deve à morte do ofício de pintor. Quer dizer, permanece o artista, mas não tem mais o técnico, o pintor. Eu fui franciscano 8 meses. Morei no convento, fiquei lá dentro, pintei lá dentro, etc. Era uma capela de um convento franciscano onde São Francisco criou a ordem franciscana. São Francisco de Assis. E a capela tinha perdido uma parede. A capela não é da época de São Francisco. A época de São Francisco é o poço e uma parte mais baixa do convento. A capela já é de mais tarde, se não me falha a memória, do 400, já coisa parecida. E tinha caído uma parede num terremoto, se não me falha a memória, em 1948. E quando eu estive lá em 61, os frades estavam conversando com esse meu amigo pintor para ele fazer os afrescos lá, porque ele era da região. Ele disse, olha, eu não sei fazer isso, mas eu tenho um amigo brasileiro que sabe. Então ele levou os frades para ver o meu trabalho lá nessa exposição e acertamos uma visita ao convento. Eu fui lá, fiz os projetos, estão ali os 2 projetos. Eles gostaram do projeto e eu realizei os 2 afrescos nessa igreja, que foi uma experiência de vida monumental. Uma paisagem lindíssima, no outono linda, no inverno um negócio maravilhoso, etc. Aquele mar de neve embaixo, assim. As caçadas na montanha com neve, atrás dos coelhos da neve, etc. Aquela coisa toda. Foi uma vida muito bonita nessa época. Pintava de manhã, na parte da manhã, ia andar pelas montanhas no inverno, para cima.
tomar um vinho de noite com os amigos, etc. Foi uma experiência de vida muito bonita. Inclusive, quando eu terminei os afrescos, foi a primeira missa de Natal feita depois dos afrescos prontos da igreja, aquele coberto de neve, nevando, etc. Aquela missa de Natal lindíssima, etc. Então, foi dentro dessa capela que está aí. Foi uma experiência realmente que a gente não dá para esquecer mais. E que, de uma certa forma, moldou muita coisa na gente. Né? Quando você começa, você tem um tema na cabeça, tem os materiais na cabeça, o suporte na cabeça, a técnica que você vai usar, está tudo na cabeça organizado. Está pré-organizado isso. Mas no momento em diante que você começa o trabalho, você perde o comando. É o trabalho que começa a comandar. A partir daí, você pintou aqui de um jeito, é preciso disso do lado. Aqui fez disso aqui, é preciso disso aqui, etc. É o próprio trabalho que vai fazendo um chamado daquilo que tem que ser feito, etc. E acaba sendo um diálogo entre o que você queria fazer e o que o trabalho quer que você faça. Agora, o mais importante nisso tudo é que o que vai transformar aquilo em obra de arte é precisamente o que você não programou. É aquilo que saiu e ficou impresso no trabalho, independente da sua vontade. A temática do meu trabalho é sempre ligada à questão da sobrevivência do indivíduo e enquanto membro da espécie. Certo? Quer dizer, essa questão da que a vida é uma luta permanente para não morrer, certo? Então, mesmo quando você entra nas questões da comida, do alimento, do amor, etc., né? É sempre a questão da sobrevivência da espécie, né? Ou do indivíduo como indivíduo e da espécie como um todo, etc. Mas não contada de uma forma anedótica, mas contada de uma forma plástica. E tem outras críticas, outras coisas, etc. Então, sobre o meu trabalho, eu preferia até que a opinião fosse dada pelos outros.
thought it was a routine check, a slight blip in the signal, so I nip out of